Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Vamos Boa começar tarde. aqui. Vocês estão conseguindo ela? Ok, Sim, obrigada. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra tercera clase con el contenido el marcha con el aprendizaje. Entonces nosotros vamos a ver algunas cositas que nosotros vimos en nuestra última clase y empezar un nuevo contenido, ¿sí? A ver, vamos a retomar un poquito sobre que vimos en nuestra última clase, sobre el verbo gustar, que ocurre lo mismo con el verbo doler. ¿Qué quiere decir? Que la conjugación verbal del verbo doler es un poquito rara en comparación con otros verbos en lengua española. Entonces nosotros vimos que para conjugar el verbo gustar en nuestra última clase, nosotros vimos que para conjugar el verbo gustar, nosotros necesitamos comprender y utilizar los pronombres átonos y tónicos, pero lo que es obligatorio son los pronombres átonos, que son me, te, le, nos, os y les. Esto es obligatorio para hacer la conjugación. A mí, a ti, a él, a nosotros, a vosotros y así por delante no es obligatorio, pero a me, te, le, nos, os, les, sí. ¿Cómo nosotros hacemos entonces para conjugar este verbo? Así como el verbo gustar, entonces el verbo doler, necesitamos utilizar obligatoriamente estos pronombres acá. Entonces voy a decir, me duele, yo voy a decir, me me duele el ojo. Entonces nos utilizamos acá, me duele el ojo. Entonces nosotros vamos a utilizar esta construcción. Entonces, o puedo decir también, a mí me duele el diente, por ejemplo. Entonces, nosotros vimos que estas palabritas son esenciales para hacer las conjugaciones de estos verbos, gustar y el doler. ¿Por qué? Porque son verbos que son pronominales, entonces ellos necesitan pronombres para ser conjugados y no es cualquier pronombre, es los pronombres átonos obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que a él duele alguma coisa, outra pessoa está doendo alguma coisa em outra pessoa. Então, a él le duele la pierna, por ejemplo. Y recuerdan que cuando va a sufrir un cambio, por ejemplo, va a cambiar de número, no es la persona que va a decidir se va em plural ou singular. Então, não importa se o que dói, dói em várias pessoas. Se a coisa doída for apenas uma coisa, então a gente vai usar o verbo na sua forma singular. Agora, se a coisa doída for mais de uma coisa, então for várias coisas, duas, três, quatro coisas, então a gente vai usar o, a, a variação, né, para o número. Então, lembrem, nesse tipo de conjugação verbal, nessa forma diferente de fazer a conjugação verbal para esses verbos, verbo gustar, verbo doler em espanhol, tem essa coisa que não existe equivalente, digamos assim, na língua portuguesa. Então, eles são um pouco diferentes, são diferentes, de modo geral, do que a gente está acostumado. Então, nesse caso aqui, não importa se é a vosotros, a nosotros, a eles, que dói alguma coisa. Se for uma coisa só, sempre vai ser do ele. Não importa se está falando de mais de uma pessoa. O que vai mudar aqui vai ser sempre a coisa doída ou a coisa gostada, como a gente viu na aula passada, né? O que variava era sempre a coisa que era gostada. Então, não importa a pessoa do discurso, o que importa é a variação da coisa gostada ou que é a variação da coisa doída. Então, só para a gente retomar, né, para a gente relembrar o que a gente aprendeu um pouquinho na aula passada sobre o verbo gostar e o verbo doer, nesse caso aqui também, que são esses verbos que, como eu falei para vocês, são diferentes, né? A conjugação deles é diferente do que a gente está acostumado com a língua portuguesa. Mas a gente
futuramente vai acabar vendo vários textos e vai aparecer esses tipos de conjugações verbais que são diferentes e a gente vai internalizando esse conhecimento. Ahora vamos a retomar un poquito sobre el uso del lo, que bueno, es una cosa muy interesante también que nosotros conocemos porque es muy utilizado. Si nosotros podemos utilizar muchas veces este lo. Y también debemos diferenciar el lo de de los artículos definidos el, que es generalmente las personas siempre confunden el uso de el con el uso de lo, que son totalmente distintos, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el lo nosotros utilizamos con adjetivos o adverbios en lengua española. Y nosotros vamos a utilizar a ellos cuando queremos hacer un cambio de clase de palabra. Por ejemplo, un adjetivo junto con el lo, cambia y se transforma en un sustantivo. A ver, lo mejor está por venir. Entonces, acá este es un adverbio, ¿sí? Lo mejor está por venir. Então, é o que vale em língua portuguesa, o melhor está por vir. Mas em língua portuguesa a gente não tem um artigo específico para usar antes de advérbios ou adjetivos. Mas no caso do espanhol a gente tem. Então, no português temos o mesmo o de o menino, que é substantivo menino, nós usamos em o melhor, que é o advérbio melhor. No caso do espanhol, então, não. A gente tem el menino, ele, para substantivo menino, e lo para lo melhor, que melhor é o nosso advérbio. Então, essa é uma distinção também das línguas. Acá, lo poco que tengo es para ti. O no se arrepiente de lo dicho. Não se arrepende do que disse, né? Então, aqui alguns exemplos para a gente ver como funciona. E continuando, vamos ver um pequeno diálogo aqui de vários usos, né, do lo, para a gente ver como que ele funciona também num contexto de comunicação. Eu vou ler para vocês os exemplos aí, mais conforme a aula vai passando, se vocês quiserem se sentirem à vontade para ler também, duas pessoas, um faz o Carlos ou a Lucia, perdão, e assim por diante, vocês fiquem à vontade. Eu vou ler esse trecho aqui, e aí nas próximas aulas, se vocês quiserem participar também, fiquem à vontade. Então, Carlos disse: Oi, Lucia, ¿has pensado en lo que vamos a hacer? Aquí, lo que vamos a hacer este fin de semana. Claro, lo tengo todo planeado. ¿En serio? ¿Y qué es lo más importante que quieres hacer? Bueno, lo primero será ir al mercado por la mañana. Después, lo mejor será preparar una comida especial. Ah, ya veo. ¿Y lo mejor de salir a bailar por la noche? También está en tus planes. Lucía, por supuesto, lo divertido no puede faltar. Pero dime, ¿lo has hablado ya con Ana? Sí, y lo raro es que ella ya sabía de nuestros planes. Ja, lo increíble es que siempre se entera de todo. Bueno, mientras lo importante sea pasarlo bien, todo está perfecto. Exacto. Lo único que falta es decidir la hora. Pues lo haremos ahora mismo, a las 8. Hecho. Lo mejor es no dejar nada al azar. Entonces es un pequeño diálogo. Entonces nosotros vemos que lo siempre está con palabras raras, digamos así, que no son sustantivos. Y bueno, esto nosotros vamos conociendo y vamos entendiendo mejor a lo largo del tiempo, sí, pero de manera general, esto es el uso de lo en español.
Acá ahora solo para nosotros hacemos una pequeña distinción sobre el uso del lo con el uso del él, que como les dije, muchas personas hacen esta confundización, ¿sí? Él es con sustantivo y lo es con adverbios y adjetivos. A ver, algunas frases para nosotros enterarnos de esto. Mi novio dijo que el restaurante es bueno. Entonces, restaurante es un sustantivo. Entonces, nosotros vamos a utilizar el él. El miércoles empieza las clases. Acá, él está junto de miércoles, que es el nombre de un día de la semana, miércoles, cuarta-feira. Entonces, tenemos que utilizar el él. Visitamos el Paraguay. Paraguay, então, un país, né? Nosotros utilizamos el. Lo mejor de todo fue el regalo. Ellos no saben lo complicada que es la situación de mi hija. Entonces aquí lo complicada, ¿sí? Un adjetivo. Me impresionó lo linda que es la hermana de Javier y lo interesante que son esas pinturas. Entonces acá más algunos usos de lo para nosotros entendernos mejor. Bueno, hoy nosotros vamos a ver un poquito también sobre los sustantivos en lengua española. ¿Por qué? Porque, bueno, ah, au- ah, hay varios sustantivos en lengua española que son totalmente distintos acá de portugués. Por ejemplo, hay palabras en lengua española que es masculina, pero en portugués es femenina. Y también después vamos a ver un poquito de los falsos amigos, que, bueno, muchas personas hacen muchos equívocos por cuenta de estas gran diferencias de la lengua. ¿Sí? Los sustantivos son, es un tema que es, hay un cierto cambio entre las dos lenguas. Há uma grande diferença, né, entre os substantivos da língua portuguesa e os substantivos da língua espanhola. Isso, por mais que seja uma coisa muito mais corriqueira, uma questão de vocabulário, muitas pessoas acabam se confundindo muitas vezes e acabam tendo vários equívocos, principalmente se você for em uma situação de comunicação com hispânicos, com pessoas que falam espanhol e que não têm esse conhecimento da língua, muitas vezes pode acabar se envolvendo em situações talvez diferentes, talvez, como que eu posso dizer? Situações constrangedoras e assim por diante. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. El árbol, em espanhol, então, a árvore é uma palavra masculina, como diferente do que a gente conhece no português, que é a árvore, né? Então, el árbol, a árvore. La nariz, o nariz. Então, nariz em espanhol é feminino. El puente, a ponte. La sangre, o sangue. La sal, o sal. E el viaje, a viagem. Então, vejam que aqui palavras que são bem corriqueiras, né, da nossa língua e que tem essa grande distinção para a língua espanhola. Se você falar el sal com algum hispânico, pode ser que ele consiga entender em determinado contexto, etc. Mas pode ser também que essa comunicação não ocorra efetivamente por conta dessa pequena distinção. E aqui algumas palavras heterogenéricas, ou seja, aqui em espanhol de um jeito, em português é de outro, diferente do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, em espanhol, os substantivos que indicam semana, meses do ano, números e cores são todas masculinas. Então, os números são masculinos, as cores são todas masculinas, e os meses e os dias da semana também, tudo masculino. Diferente também de como é em português. Entonces, el lunes, segunda-feira, el fevereiro, el 4, o 4, e el amarillo, o amarelo. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas se a cor estiver em um contexto com uma palavra feminina?
Aí, nesse caso, vai variar, sim. Por exemplo, deixa eu achar aqui a caixa de texto. La flor amarilla. A flor amarela. Então, aqui no caso, ele vai ter que variar para concordar com o substantivo. Então, nesse caso, ele varia. Mas se você for falar só o nome da cor, sem contexto, sem estar concordando com algum substantivo, então ela vai ser sempre masculina. Bueno, volvemos. Acá. Generalmente, sí, así como en portugués, todas las palabras que terminan en A son femeninas. Hay algunas excepciones, hay, pero de manera general, siempre, siempre, siempre A femenina. La perra, por ejemplo, la señora, la niña y la escuela. Entonces, así como nosotros conocemos de del portugués, ¿sí? No es muy distinto. Bueno, ahora palabras que son terminadas en umbre, de, solo de, esa, y Z, sion con S, son, za, cia, incia, son todas femeninas, generalmente femeninas, ¿sí? Por ejemplo, la incertidumbre, feminina, que é a incerteza. La costumbre, então, é o nosso costume, né? Então, costumbre em espanhol é feminino. La felicidad, la universidad, la cabeza, la calvicie, la nariz, la demostración, la confusión, la comezón, la danza, la matanza, la avaricia, la paciencia y la sentencia. Entonces, estas son todas palabras que son femeninas. Acá solo el más raro, que para nosotros es distinto, son entonces desde la costumbre, que es femenina. Entonces, si ustedes van a decir que tiene alguna costumbre, van a decir, a mí tengo la costumbre de hablar cosas raras con mis amigos. Entonces, por ejemplo. Y la nariz también, que bueno, es distinto para nosotros también. Ahora vamos a ver los sustantivos en general, que son los sustantivos, bueno, que tiene una palabra para femenino y tiene una palabra para el masculino, así como nosotros ya sabemos también del portugués. Por ejemplo, el hombre para hombre y la mujer para a mujer. El varón para macho, entonces para los animales, sí. Hay casos en que las personas utilizan este término para personas, pero todo bien. La hembra, a fêmea. El padre, o pai, e la madre, a mãe. El caballo, o cavalo, la yegua, para égua. Então, coisas que já estamos acostumados também com a língua portuguesa. La serpiente macho, e aqui então estão as palavras que o que vai distinguir é uma definição que vem após o substantivo, né? Que também a gente já está acostumado com a língua portuguesa em relação a isso. Então, la serpiente macho e la serpiente hembra. La aranha macho, la aranha hembra. La jirafa macho, la jirafa hembra. El elefante macho y el elefante hembra. Y el ratón macho y el ratón hembra. Entonces, cosas que nosotros ya sabemos también del portugués. Y acá en español, entonces, es así. Acá son palabritas que, bueno, tiene solo una forma y, bueno, que va a definir si es masculino o el femenino es el artículo que lo acompaña. Entonces, vean acá. Todos ellos son la misma palabra, pero que va a definir si es masculino o femenino es el artículo, así también como ocurre
en portugués. Entonces, el joven, la joven, el estudiante, la estudiante, el periodista, la periodista, el artista, la artista, el turista, la turista, el ciclista, la ciclista, el cantante y la cantante. Y acá nosotros tenemos entonces los sustantivos homónimos. ¿Qué quiere decir? Son cuando es la misma palabra, pero esta misma palabra en masculino quiere decir una cosa y en femenino quiere decir otra cosa. A ver, el cura quiere decir o padre. Ahora, la cura quiere decir a cura. El cometa quiere decir o cometa y la cometa puede ser a pipa. El cólera, a doença, né? E la cólera, para a raiva, sentir raiva, né? El frente, a parte frontal, por exemplo, el frente del edifício, a parte frontal do edifício. E la frente é a testa. El guarda, então, é o cobrador de ônibus, ele guarda, e la guarda é a tutela, como a gente também tem em português. Vocês veem como isso está se torna un poquito más raro, ¿sí? Porque para nosotros sabermos cuándo vamos a utilizar estos contextos acá, nosotros tenemos que tener más conocimiento del vocabulario de la lengua. Entonces, conocer que hay el cura y hay la cura en español, y que los dos son totalmente distintos. Entonces, estas cuestiones también nosotros vamos a ir viendo en cuanto leemos textos, en cuanto veamos videos, en cuanto nosotros vemos la lengua funcionando de manera general, ¿sí? Entonces, viendo hispanohablantes hablando, es que nosotros vemos estas distinciones también. Ahora sí, los heterosemánticos, que son en los tiempos de cólera. Bueno, Ana, em los tiempos de cólera, geralmente essa frase é usada para. Pode ser, dependendo do contexto, pode ser para os dois, né? Porque aqui não está distinguindo em eles tempos de la cólera ou em eles tempos de el cólera. Então, pode ser sim para os dois contextos, dependendo, vai depender aí do contexto. Eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar e era em relação, no contexto que eu vi, né? E era em relação a raiva, ao sentimento de raiva, no caso, né? Não a raiva, que tem a raiva que também tem outra doença, né? Então, vai depender do contexto. Então, nesse caso aí, como não está definido, né, justamente com o artigo, que é o que define os substantivos, então, nesse caso, pode ser os dois. Bueno, a ver. Falsos amigos, então, é um tema muito interessante. Por quê? Porque é uma coisa até relativamente cômica entre as duas línguas. Porque tem palavras que nós aqui conhecemos, já está internalizado no nosso conhecimento linguístico, que é tal objeto. E essa mesma coisa, essa mesma palavra. Ah, legal, legal. Imaginei mesmo que fosse alguma coisa relacionada à literatura. Voltando. Os falsos amigos, então, eles são bem interessantes. Até muitas pessoas justamente caem em várias pegadinhas por conta dos falsos amigos nas duas línguas. Então, a mesma coisa que a gente conhece, já está internalizado na nossa língua, etc, etc, a gente vai lá e percebe que na língua espanhola é totalmente diferente, e aí causam situações constrangedoras ou situações engraçadas, enfim.
Então é interessante que a gente conheça pelo menos um pouquinho, né? A gente vê nas aulas e tudo mais, mas esse conhecimento já vai ficando mais internalizado quando a gente vai, de fato, vendo a língua em uso, né? A gente vai vendo como funciona em diversos contextos de comunicação. Bueno, acaba, vamos a ver algunas frases, ¿sí? Con estos ejemplos para ustedes comprender mejor cómo es, ¿sí? Bueno, queremos um vaso com água. Então, a palavra vaso, né? A gente já sabe o que que é, já tem um conhecimento em língua portuguesa, mas vaso em língua espanhola é copo, né? Una cosita que ustedes pueden ir comprendiendo conforme yo voy hablando es que, por ejemplo, a palavra, a letra V, a letra V em espanhol, ela pode ter dois sons. V, como a gente conhece, e também tem alguns hispanofalantes que eles falam o V com o som de B. De B, não D. De B. Então, é muito comum, ou então entre o intermédio entre V e B. Então, se vocês escutarem eu falando baço, como quase como se eu estivesse falando baço, é por conta disso. Tem algumas coisinhas das pronúncias das letras em espanhol que são um pouco diferentes do que a gente conhece em português. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre se eu falo, se eu pronuncio alguma letra de uma maneira diferente, que vocês não estão acostumados a escutar, pode perguntar, pode parar a aula que eu respondo. Porque no primeiro dia de aula, eu até falei algumas coisinhas do alfabeto com vocês, mas a gente não tinha muito tempo para focar em cada letrinha do alfabeto. Então, eu não pude falar de como é cada letrinha do alfabeto em espanhol, assim, a pronúncia que pode acontecer em outros lugares, né? Como eu disse, né? Os hispânicos, eles podem falar baço, sim, com som de V mesmo, mas eles podem, sim, acabar encontrando diálogos em que eles falam baço, por exemplo, ou baço, mais parecido com B. Enfim, voltamos. Queremos um vaso com água. Então, queremos um copo com água. Fabiano corrió un saco antes de salir. Corrió su saco antes de salir. Saco, entonces, é o paletó, né? Compró las zapatillas en el viernes. Compró las zapatillas en el viernes. Comprou o tênis. Então, sapatilha é o tênis, não é a sapatilha. La ensalada está salada. A ensalada, então, a salada está salgada. Salada é salgada, então. A dele é muito graciosa. Então, a dele é muito engraçada. Graciosa, engraçada. Mi guitarra es mi maior regalo. Meu violão é meu maior presente. El padre de Antonio estaba cansado. Seu padre Antônio estava cansado, então acá o padre, então não é padre, né? Como a gente conhece em português, é o pai. Nosotros estávamos contentes em la cena de sábado. Nós estávamos contentes no jantar de sábado. Tengo muchos dolores en el cuello. Tengo muchos dolores no pescoço. Te extraño mucho. Sinto muitas saudades de você. Então, aquele debate, né, aqui sobre a palavra saudade, que é aquela debate que diz que dizem que a língua portuguesa é a única língua que tem uma palavra específica para esse sentimento de sentir falta de alguém, que é a saudade. E nas outras línguas não tem. Então, aqui em espanhol, a gente tem o te extraño mucho, para dizer que sente falta. E também pode ser siento te extraño e te echo de menos, que é outra um pouquinho mais diferente, para dizer que sente saudade. Deixa eu escrever aqui. Te echo de menos. Que também quer dizer sinto sua falta, tá? Mas é um pouquinho mais diferente.
E necessito de uma prescrição, que é uma receita médica. Então, prescrição, a gente em português tem para outros contextos, né? E prescrição em espanhol, então, é receita médica. Isso, também tem um raro, que é o que eu geralmente falo bastante aqui, que é raro, né? Em espanhol, isso quer dizer uma coisa assim, diferente e tudo mais. Uma coisa que não estão acostumados. E também tem uma aqui que eu acho um pouco engraçado, que eu não sei se eu não lembro se eu coloquei em outro slide, mas tem essa aqui, exquisita. Essa palavra aqui. Em exquisita, em espanhol, quer dizer deliciosa, digamos assim, deliciosa. E aí, se alguém, sei lá, um hispânico aparecer e dizer que comeu alguma coisa e estava muito exquisita, não quer dizer que ele diz que estava horrível, estranho, diferente, mas sim que estava deliciosa. Bueno, volvemos. Entonces, acá solo un pequeño repaso, ¿sí? Hay muchísimas palabras que ocurre esta cuestión más rara, ¿sí? De las dos lenguas, pero acá solo porque nosotros estamos estudiando un poquito de los sustantivos y generalmente, de manera general, todos los falsos amigos quieren decir sobre sustantivos, ¿sí? Entonces, por eso que trae para acá, para que nosotros miramos un poquito, pero hay mucho más. Y nosotros vamos a ver conforme vamos teniendo clases y así por delante. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre el pretérito perfecto simple. Entonces, en nuestra última clase, nosotros estudiamos un poquito sobre el presente. Ahora no recuerdo muy bien, pero nosotros vimos una conjugación verbal en nuestra última clase. Pero ahora nosotros vamos a mirar un poquito sobre el perfecto simple. ¿Qué quiere decir perfectos simples? Es de acciones, habla de acciones que hicimos en el pasado y digamos que ya acabó en el pasado. Entonces es una cosa que no está ocurriendo actualmente. Entonces, una cosa hecha, ya hecha en el pasado. A ver, para este verbo, para esta conjugación verbal, y nosotros tenemos un verbo equivalente para eso en portugués también, que es el pretérito perfecto simples también en portugués. Bueno, y para entonces verbos terminados en ar, en esta conjugación verbal, nosotros tenemos para yo. Utilizamos la raíz del verbo y la terminación e. Nosotros ya vamos a mirar algunos ejemplos. Acá tenemos solo cómo ocurre la conjugación para verbos regulares. Bueno, entonces para tú termina entonces esos verbos terminan en aste. Para él, ella y usted, para en o. Para nosotros, amos, para vosotros, asteis, y para ellos, ellas y ustedes, aron. Y verbos terminados en ir, nosotros tenemos las terminaciones verbales. Yo, para yo. Y para tú, iste, para él, ella y usted. Yo, para nosotros, íbamos, para vosotros, isteis también. Y para ellos, ellas y ustedes, ieron. Ahora vamos a ver los ejemplos para que nosotros entendamos mejor cómo eso funciona. Acá, verbos terminados en ar entonces. Hablar y estar. Acá tenemos entonces, yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos, ellas y ustedes hablaron. Esto es pretérito perfecto simple, o sea, cosas que ocurrieron en el pasado y ya terminaron en el pasado. Entonces, cuando yo hablo, yo hablé, eu falei, que é o equivalente em português.
Eu falei, tá falado, digamos assim, né? Então, já aconteceu a ação foi feita e está no passado. Então, isso que basicamente quer dizer. Tu hablaste, você falou. Él habló, ele falou. E aqui do verbo para o verbo estar, então, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis e ellos y ellas estuvieron. Agora vocês se perguntam, professora, mas por que então para o verbo estar não é a mesma terminação aqui para o verbo hablar? Bom, porque aqui no caso o verbo estar ele já não é mais um verbo regular, ele é um verbo irregular. Então, essa regrinha aqui que eu passei aqui, isso aqui só funciona para verbos regulares. Aqueles verbos que não mudam, que a raiz não muda, no caso. Agora, nesse caso aqui, os verbos regulares, a raiz até permanece, mas a conjugação verbal para cada pessoa do discurso vai mudar totalmente. Então, basicamente essa é a diferença. Então, aqui só para verbos regulares e aí para os verbos irregulares não tem regra. Então, cada verbo vai ter a sua forma específica de conjugação verbal, assim como acontece também na língua portuguesa, a gente também está acostumado a lidar com isso, né? Bueno, ahora para los verbos comer, hacer y haber, que son verbos que están terminados en er, y la terminación verbal es er. Entonces, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos comieron. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis y ellos hicieron. Yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, vosotros hubisteis y ellos hubieron. Vean que acá solo el verbo comer, que es un verbo regular. Los dos acá, hacer y haber, son verbos irregulares. Y vean cómo cambian, ¿sí? Totalmente cambia uno del otro. Vean cómo es distinto, es muy raro. Y acá yo pensé en poner el verbo haber. ¿Por qué? Porque el verbo haber es utilizado como el verbo auxiliar en español, en casi todos los verbos. ¿Qué quiere decir el verbo auxiliar? Toda vez que a gente tiver um verbo, a conjugação verbal, um tempo verbal que é composto, é sempre com o verbo haver que a gente vai usar. Então é importante que a gente já conheça um pouquinho sobre como é a conjugação no verbo haver, porque inclusive amanhã na nossa próxima aula a gente vai estudar sobre um tempo verbal composto e a gente vai usar o verbo haver. Então é importante a gente sempre mantenha ele por perto, porque ele sempre vai estar por perto de qualquer forma, porque ele é bastante usado em língua espanhola. Volvemos. Entonces acá es esta su conjugación para este verbo, que é o equivalente ao nosso verbo haver em português. Bueno, para verbos entonces terminados en ir, dormir y decir. Bueno, entonces nosotros tenemos yo dormí, tú dormiste, él durmió, nosotros dormimos, vosotros dormisteis y ellos y ellas durmieron. Acá entonces dormir es un verbo regular. Y decir entonces un verbo irregular. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis y ellos y ellas dijeron. Vean cómo es muy distinto, hay muchos cambios. Uma coisa interessante sobre as duas línguas, português e espanhol, é que várias regras gramaticais são muito parecidas nas duas línguas. Claro que cada língua vai ter suas particularidades, mas muitas coisas do que a gente já conhece da gramática da língua portuguesa, a gente pode reaproveitar em língua espanhola. Isso a gente vai ver
conforme as aulas vão passando, mas é, é, há as semelhanças e também há as diferenças. E as semelhanças, às vezes, mais podem confundir a gente do que ajudar, e as diferenças, às vezes, também fazem o mesmo, mas também tem algumas coisas que a gente pode também reaproveitar da nossa língua materna. E isso nós vamos vendo conforme as aulas vão passando. Bueno, acá tenemos un contexto en que nosotros utilizamos este tiempo verbal, el pretérito perfecto simple. ¿Alguien gustaría, voy a preguntar, pero no es obligatorio, ¿sí? Pero alguien o dos personas gustarían hablar, leer para nosotros. Alguien es Javier y alguien es Marina, pero no es obligatorio. Rayani, ¿sí? ¿Quieres ser Javier? Y alguien me gustaría, Jessica, entonces es Marina. Podemos empezar entonces, chicas. Pode começar? Sí. Oye, Marinha, ¿te acuerdas de esas tardes que pasamos en el parque de pequeños? Claro que sí, jugamos tanto que en los columpios que una vez rompí mi vestido favorito. Ya, sí, y yo me caí del tobogán y lloré como un bebé. Pero al final caminamos esos helados que vendía el señor Luis y todo fue perfecto. Ah, sí, robamos unas frutas del árbol de Don Ramón también, ¿te acuerdas? Cállate, nunca confié eso, pero él nos descubrió y nos regañó con una sonrisa. Bueno, al menos sobrevivimos a su enojo. Oye, ¿y qué hiciste después de mudarte? Conocí a nuevos amigos, pero nunca olvidé de esos días. Yo guardé todas las fotos, hasta la de cuando pintamos la pared de la escuela. No me recuerdo de eso. Terminamos castigados por un mes. Muy bien, chicas. Entonces, acá tenemos varios ejemplos, sí, jugamos, robamos y así por delante del verbo, de los verbos en pretérito perfecto simple. Acá tenemos, déjame ver, aquí, columpios. Columpios es una palabra un poquito rara, ¿sí? Pero quiere decir balanzo, ¿tá? Balanzo que quiere decir significado de columpios. ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguna palabrita, alguna cuestión de vocabulario, cosas así? ¿No? Entonces, gracias, chicas, por participar de la clase también. A ver, ahora nosotros vamos a hacer una pequeña práctica, que también, como les dije, no es obligatorio, puede hacer quien quiera, que es hablar un poquito sobre qué hiciste ayer. Entonces, o verbo, os verbos no tempo verbal, pretérito perfeito simples, são coisas, né, do passado. Então, ayer é ontem, então é o passado. Então, é uma atividade para vocês falarem que alguma coisinha, ou se vocês quiserem, que vocês fizeram ontem, que fizeram semana passada, quando vocês quiserem, que esteja no passado, né? Utilizando, então, o pretérito perfeito simples. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês se basearem. Ayer yo estudié mucho. O salí con mis amigos. O empecé en el gimnasio. Gimnasio es academia, ¿eh? Bueno, quien quiera, no es obligatorio, puede escribir en el chat o puede abrir el micrófono. Quien quiera. ¿No? ¿Nadie?
Ayer trabajé mucho. Muy bien, Ana. ¿Más Posso alguien? tentar? Sí, puede, a voluntad. Eh, Ayer estudié mucho y también practiqué clase de Zumba. Ah, muy bien. Zumba. Muy, muy bien. Ah, ¿alguien más? ¿No? Entonces vamos a hacer nuestra próxima actividad, ¿sí? Que siempre pongo para ustedes una actividad más simple, digamos así, y después una más difícil. Ayer yo cociné la cena muy bien, chica Rafaeli. También utilizó una palabrita que nosotros estudiamos hoy, ¿sí? Cena, y quiere decir jantar. Muy bien. Voy a... Acá tenemos las referencias, muchas gracias. Y voy a compartir entonces nuestra próxima actividad, que es un poquito más compleja, un poquito más difícil, pero no hay problema ninguno, sino hacer todas correctas, no hay problema. Nosotros estamos todos aprendiendo. A ver, acá. Voy a poner más grande. Está un poquito de más. A ver, voy a leer entonces y ustedes pueden después poner la respuesta en el chat, pueden abrir el micrófono, como quieran, ¿sí? Bueno, nuestra primera cuestión es: Carlos, um estudante brasileiro de espanhol, foi a uma farmácia na Argentina para comprar remédios. Ao chegar ao balcão, ele perguntou ao atendente: Buenas tardes, necessita receita para comprar este medicamento? O atendente ficou confuso e respondeu: Uma receita para cocinar? A confusão ocorreu porque Carlos usou um termo que em espanhol tem significado diferente do português. Considerando o contexto, qual foi o erro cometido por Carlos? A. A palavra receita em espanhol significa prescrição médica, mas o atendente não entendeu porque Carlos deveria ter dito fórmula. B. Em espanhol, receita significa receita culinária. E para se referir a uma prescrição médica, o correto seria usar prescripción ou receita médica. A ver, ¿alguien habló alguna cosita? Bem, muy bien, já pegaram aqui, né? Nem precisei terminar de ler as outras alternativas. Muito bem, meninas. A ver, dos. Bom, voltando, né? Como vocês falaram, só para a gente contextualizar aqui a resposta, né? Então, aqui o Carlos, ele deveria dizer, necessita prescrição para comprar esse medicamento. Então, receita a gente usa apenas para, em espanhol, né? Para receita de bolo, de pastel, né? Bolo é pastel em espanhol. A ver, o pretérito perfeito, na segunda, né? O pretérito perfeito simples é um tempo verbal usado para expressões concluídas no passado, sem relação com o presente. Assinale a alternativa em que todas as frases estão corretamente conjugadas nesse tempo verbal. A. Yo comía temprano ayer. Nosotros fuimos al cine. O ellos vieron la película. B. Tú hablaste con María. Nosotros viajamos en el año pasado. Y ellos escribieron una carta. C. Ella ha terminado la tarea. Vosotros jugasteis el fútbol y yo dormía temprano. D. Nosotros íbamos a la playa. Tú hiciste la tarea y ellas caminaban en el parque. ¿Qué piensan? Esta está un poquito más difícil, ¿sí? A ver.
¿Ve? Vamos a ver. Tú hablaste con María, nosotros viajamos en el pasado y ellos escribieron la carta. Muy bien, chicas. Entonces acá tenemos todos verbos que nosotros estudiamos, esta conjugación verbal, pero lo mismo estudiamos hoy, ¿sí? Viajamos, escribieron y así por delante. Acá tenemos otros verbos que incluso nosotros vamos a utilizar, vamos a aprender mañana. Por ejemplo, yo comía, que nosotros vamos a estudiar mañana. Déjame ver. Acá, ha terminado. Lembra que eu falei para vocês, né? Do verbo haver como verbo auxiliar. Aqui a outra também é um verbo que a gente vai aprender amanhã. Um pretérito composto que a gente vai aprender amanhã. Bueno, chicos y chicas, muy bien. Para la clase de hoy, entonces, fue eso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna cosita para hablar sobre las clases de hoy o las clases pasadas? ¿No? Entonces, para la clase de hoy fue eso. Gracias por venir, gracias chicas y chicos por participar. Y nosotros nos vemos entonces en la clase de mañana. Y nosotros vamos a estudiar un poquito más sobre los verbos en el pretérito mañana. ¿Qué quiere decir? Los verbos no pasado, ¿no? Entonces, gracias chicos y chicas. Hasta mañana. Gracias, Ana, también por venir. Obrigada, professora. Até amanhã. Obrigada, até mais. Até mais, gente. Eu vou só encerrar a gravação.